Bem-vindo ao nosso canal, Babilônia Desvairada. Então, estamos sempre aqui no domingo com o nosso grande amigo, professor Rogério Favilo. E nós vamos aqui hoje tocar num assunto que seria comportamentos. Como assim comportamentos, né? Comportamentos que têm afetado a vida das pessoas nesses últimos anos, né? Vamos ser mais precisos agora, em 2025. Eu acho que é o começo do fim. Que dramático, né? Pois é, Rogério, o Às que vezes você que pode você ser, acha às vezes você disso? pode ser dramático, mas está certo, né? Pois Não é. descartamos a possibilidade de. Bem, sei lá, porque Não é? nossos avós também já diziam, né, que é ser o começo do fim, era o ano deles, aí veio para os avós, aí os bisavós. Toda geração fala que é o começo do fim. E parece que nunca acaba, né? É. Eventualmente a entropia vence, né? É. Mas por enquanto nós estamos no jogo, né? Então, antes de mais nada, aí, boa noite para você e bom dia aí para quem está do outro lado do mundo, né? Estou falando do Rio de Janeiro aqui e é um pouco à frente do horário de Las Vegas, né? Então eu gostaria de agradecer ao querido amigo Berg e aos espectadores aí do canal. Vai ter essa oportunidade de bater um papo legal, despretensioso, mas buscando, como a gente estava conversando antes, né? Às vezes levantar mais perguntas do que encontrar respostas, né? Com certeza. Mas, né? É melhor ter uma boa pergunta do que qualquer resposta, né? Como diz aquele velho ponto budista. É. Se refere a um mercador que abandonou tudo e foi buscar a resposta para a existência da vida. E depois de procurar em todos os lugares, não encontraram, finalmente indicaram a ele um homem na montanha. E ele foi lá na montanha, aí muitas aventuras, chegou lá quase morto. Ele foi recebido dentro da montanha e o monge serviu a ele um chá, fez ele descansar, tratou os ferimentos e perguntou para ele o que ele estava fazendo ali. Ele disse, que me disseram que você tinha resposta para a existência da vida. Me diga qual é a resposta da existência da vida. Aí o monge olhou para ele e deu um tapão na cara, né? Ele, mas por que você fez isso? Isso para você não trocar uma boa pergunta por qualquer resposta. Tá vendo? É isso, né? Às vezes eu sei que os espectadores, as pessoas estão ansiosas, e é parte do comportamento, né, moderno, via internet, querer encontrar respostas e querer resolver as coisas, dar opiniões, emitir as opiniões. Eu acredito que é natural, pelo menos nessa fase que a gente vive, desse novo modelo, né, de Hum. sociedade, esse meio de comunicar. E aí vem a natureza humana, que a gente estava falando, né? Então, criminosos, loucos, pessoas também de todos os tipos vão ter acesso a isso. E aí é que entra as questões, né? Mas acho que no que a gente pretendia conversar mais é sobre o comportamento menos des- desviativo, né? Desviante, né? Menos no crime, mais no comportamento usual entre as pessoas, né? É, A cultura do cancelamento é uma coisa que vem de pessoas comuns, né? Não necessariamente pessoas com intenções, mas que talvez ali na internet não tenham a noção do que eu acho que é o senso de responsabilidade, né? O senso de consequência. Eu acho que realmente é o que está sendo desintegrado nesse processo moderno, né? Não há tempo da gente sedimentar nenhuma informação, não há tempo da gente realmente considerar as coisas com os pesos devidos. E as decisões sobre as coisas, e inclusive as opiniões, têm que ser rápidas como a informação. E, né? Notícia de 2 dias atrás, hoje já, né? Já tem outras coisas. Então, essa eu acho que é um dos desafios contemporâneos, inclusive para a educação, é a manutenção do nosso span de atenção, né? E acho que a juventude. Eu sou da geração de ler um livro do início ao fim. Eu não sei quantos jovens, os meus estudantes que eu tenho contato, modernos, muitos são muito inteligentes, muito, muito
capazes, não estou dizendo o contrário, mas eles têm uma dificuldade de ler uma obra do início ao fim, todos os capítulos, e extrair dali realmente uma Eu acho informação. que, eu acho que eles têm dificuldade até de ler, porque é tudo muito automático. Você veja, por exemplo, que existe hoje em dia conversa por text, né? Por texting, e esse tipo de conversa são símbolos. As pessoas não abrem a boca para falar. Então eles começam a passar símbolos uns para os outros, né? Icons e emojis e toda essa combinação de coisas que eu fui olhar do meu sobrinho outra vez no telefone, não entendi nada do que estava escrevendo ali no text. Absolutamente zero. Zero à esquerda. Não entendia nada. Parecia um texto egípcio, né? É, Cheio de figuras, exato isso. Exatamente. parede de uma tumba egípcia, né? De hieroglifos. É, é, Mas exatamente. eu não quero depor a favor, mas eu quero. Eu entendi, eu entendo essa manifestação dos emojis como, pelo menos para mim, como um estudioso assim da linguagem, eu acho muito interessante em termos de como a mente é capaz de realizar a linguagem de diversas maneiras, né? Como Uhum. é que com emoji você consegue comunicar tantas coisas implícitas, É, né? Quer dizer, pelo menos não faz sentido para você, mas para entre a sua sobrinha e a pessoa que ela está se comunicando, tá tudo que precisa ser dito ou é. confirmado está nos Uhum. emojis. Então, acho que isso mostra assim que de repente eles estão desenvolvendo uma outra coisa que não necessariamente destrói a outra, entendeu? Mas a gente só está percebendo isso, talvez, quando for meio difícil de equilibrar as coisas. Por exemplo, no ambiente formal da escola, universidade, da formação profissional, você tem que ler. Quem vai ser advogado sem ler, né? É. A matéria-prima de um advogado é a linguagem escrita, as leis são escritas, e, Aí, infelizmente, não são escritas nem em emoji, nem em gíria, é. nem em linguagem de botequim. É escrito na linguagem formal. Daí a gente tem que entender que o mundo formal ele exige que você também venha em direção a ele. E só pode ceder até certo ponto. Mas se você só sabe falar de emoji, sublinhando, só sabe falar através de gírias e não tem nenhum mínimo domínio na língua formal, isso vai fazer a vida do estudante na sua formação profissional muito mais difícil. Dá um exemplo, né, dessas contradições modernas, né? Eu tive aluno que queria fazer medicina, mas odiava biologia, na mesma sentença. E até eu falei, mas como é que funciona isso? Como é que vai funcionar? Odeia ler, mas quer fazer direito. Assim, sabe? Complica, né? Você E eu já fico pensou? tentando entender isso da perspectiva mesmo cognitiva, não assim julgando como. É, Né? Como eu disse, são muitos jovens muitas vezes inteligentes, mas é um outro tipo de processo que está acontecendo aí em face dessa tensão entre a educação formal e toda essa tecnologia, esse acesso imediato à informação, que é muito mais interessante, por exemplo, do ponto de vista, pelo menos, né, de satisfação, né, mental, é muito mais do que quadro negros e blá 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 e livros, né? Mas, né, vamos você, tentar fazer um equilíbrio disso. você Na minha imagina, opinião. né? Imagina agora um promotor expondo uma tese ou uma tese para isso. Emoji para juízo, Não, uma coraçãozinho. combinação de emoji com gíria de funk da favela, né? Então ele apresenta isso para o juiz e apresenta de uma forma já, né, que não tem mais quadro negro, então ele já Muitíssima. exibe isso aí em 3D. A gente está vendo o futuro mais ou menos assim, né? Aí ele apresenta isso. Complicado. É um neurocirurgião que não leu nenhum manual Pô, relacionado por a falar em, órgãos. por falar em neurocirurgião, tá aqui, né? Uhum. Vi a cirurgia aqui, né? Oh, É, esse cara aí me operou e usava muito o robô. sabia. É, sim, mas ele estudou para isso, né? Com certeza. Ele certamente não fez isso sentado no porão lá da casa da mãe dele, o dia inteiro na frente da internet, né? Com muito jovem.
Pois é. né? Aí que vem talvez uma das questões que você tem essa preocupação, até de trazer esse assunto, seja talvez o excesso, o abuso, né? Como videogames e coisas que tiram você da funcionalidade normal, né? Talvez seja isso uma preocupação que você tenha trazido, né? Em Eu acho que é o relação. seguinte, isso treina também essa questão, né, de videogame e tudo. Eu fico mais pensando sobre a qualidade do videogame, porque essa destreza, isso pode até treinar os futuros, né, viajantes, né, que vão para Marte e tudo nas cápsulas, eles já tem toda a manha, né, de controle, do joystick, até desse tipo de coisa. Então eles vão ser muito mais rápidos, muito mais atentos e eficientes, porque eles já dominam essa tecnologia, esse tipo de até de comunicação, né? Então isso daí Uhum. por um lado Uhum. é bom, mas por outro você tem que ver qual é a qualidade desse treino que está acontecendo hoje para levar esses jovens no futuro amanhã, né? Eu acho que essa questão que você colocou, levar o já para o futuro, ou seja, o que que a gente vê, assim, pode desenvolver uma grande operacionalidade. Então, a gente sabe, tem até estudos que há reflexos, esses jovens, coisas de direção ou pilotagem que eles Aham. têm, realmente se desenvolvem. Mas, assim, para quê, né? Para quê? Quantos jovens desses vão se tornar realmente profissionais do videogame, do internet? Para controle Assim, das ou seja, naves. Eu vejo assim, que é para aí controle você das falou naves. a questão do... Mas no futuro, né? Aí nós ainda não temos essas naves. Então, o que esses jovens agora vão fazer? Deixa eu dar um exemplo do que eu quero dizer. Eu tive um cliente recentemente e eu costumo fazer um cronograma, né? De como eles estão usando o tempo deles. Então, eles fazem primeira semana assim, de troca, eles têm o compromisso de me passarem um cronograma de como eles usam os dias da semana, inclusive domingo. Então, esse jovem, ele tinha, no total, 43 horas da semana na frente da internet à noite, jogando videogame desses online com outras É. pessoas. É. Né? 43 horas, ou seja, são 2 dias e 1 hora da semana. Né? Então, claro que ele estava indo mal nos estudos, na escola, Uhum. porque, né, como é Parte que a mente, acadêmica. que não tinha nada a ver com ser não inteligente, mas estava falhando em algo efetivo, e realmente vai ter um peso na vida dele real. Então, a gente começou a trabalhar isso, essa questão de vamos usar esse tempo melhor. Não quer dizer que você tenha que parar de ver seus amigos ou jogar seu jogo, mas é ajustar isso para uma, né? Agora está começando a roubar a sua nota na escola, a sua eficiência, a sua relação com as pessoas, né? E fica intolerável, né? Para todo mundo. Então acabou que a gente tem que trabalhar essa questão do tempo, tentar reduzir essas 43 horas de internet. Exatamente. E esse tempo todo gasto na internet, tem também a qualidade também, do Uhum, uhum, conteúdo dessa internet que ele está assumindo ali, né? O que que ele está vendo, o que que ele está aprendendo, o que ele está sendo treinado para fazer o que com aquilo, como é que ele vai usar isso na sua vida pessoal. exato. Eu acho que E também aquele com quem ele está se relacionando, né? com quem também está se relacionando. Os pais tinham que ter mais, eu acho que tem que ter mais cuidado e controle mesmo com pré-adolescentes e adolescentes, que são muito vulneráveis. Já são rebeldes por natureza, então já ficam tendendo a, né, Uhum. a fazer coisas escondidas, ter suas próprias vidas, sua própria coisa, e acabam muitas vezes, a gente sabe, né, e pelas notícias, muitas vezes que acontecem coisas bem ruins, né? É. E, ainda mais para jovens vulneráveis, como autistas, pessoas que têm transtornos, que têm essa tendência a ser mais crédula É. em relação. Agora, Então, a gente realmente nós temos um problema aí que tem que envolver a família, não basta só a polícia, ou só mas tem que envolver a família a assumir um pouco mais de controle do que está acontecendo. Onde é ai, que estão os pais desse garoto que 43 horas na semana está fazendo o quê de madrugada na internet? Ele diz que está jogando, né? sabe lá, né? Sabe lá que ele está Não, jogando, que tipo de jogo que estão ali. não é normal para um jovem de 17 anos ficar até
3 da manhã num sábado na internet, né? Uhum. De 8 da noite, entendeu? Regularmente. Tem que ser, tem que ser visto. Agora Mas você. por exemplo, como profissional, só posso aconselhar os pais, né, orientar, mas eu não estou lá para ver isso, né? Para Mas você ver, nós estamos sair falando daqui aqui do escritório já não é mais nosso problema. Então, a educação também tem que ser dos pais, né? Em relação a. Tem que ficar de olho, antes que seja tarde, às vezes, né? Pois é, então a gente vê que também a condição, né? Estamos aqui discutindo sobre comportamento, então, obviamente, também sobre o comportamento dos pais, como educadores, como formadores, né? É, de opinião dentro de casa. Então, é assim: o pai trabalha 8 horas, 10 horas, 12 horas, às vezes até 16 horas. A mãe, hoje em dia, né, com essa abertura mais no mercado de trabalho para Uhum. as mulheres e Sim, sim, com a liberdade e tudo da mulher ter mais conquistas, também sai para trabalhar. Então, onde é que fica o sim. jovem? O que está acontecendo na sociedade hoje? É. Os pais entregam esses jovens e essas crianças, até porque já começa cedo, desde o Muito cedo, jardim tem da razão, infância muito lá, cedo, e já entrega essa muito cedo. responsabilidade para o Estado. Então tá aqui, eu vou trabalhar, eu vou ser o ganha-pão, eu vou manter as coisas materiais da casa e o Estado educa. Só que a obrigação do Estado não é de educar. Eu acho, não, isso, bom, estou falando aqui da minha opinião. Uhum. A obrigação do Estado é de, porque a pessoa confunde muito essa questão de educação, entre aspas, né? A questão do Estado é de fornecer formação acadêmica. Nem sempre a formação acadêmica é educação. Esse é o meu ponto de vista. A educação, para mim, vem em primeiro lugar da família, porque é a estrutura, né, de comportamento, de visão, de, de, de como lidar um com os outros, essa perspectiva, essa interação. Então, o Estado entra na questão de da formação acadêmica. Essa é a responsabilidade dele. Agora, a educação tem que ver do berço. Você já dizia, já meu avô lá, veio de casa. A educação tem que ser da casa. Agora, se os pais estão, a maioria do tempo, fora trabalhando, e essas crianças estão num ambiente escolar acadêmico que, por exemplo, no caso do Brasil, nem o acadêmico eles estão aprendendo hoje em dia, porque se você vê o Índice Internacional de Educação do Brasil, É triste, viu? É triste, está lá realmente. embaixo. Então, quer dizer, ele não tem educação do pai, dos pais, não tem educação acadêmica e não tem a educação social e cívica, que tinha mais uns anos atrás, ainda tinha. Então, que tipo de formação, que tipo de profissional, de pessoas você está formando nessa sociedade para amanhã? São eles que vão ser os futuros, né, comandantes da nação, os líderes da nação. São eles que vão ser os grandes empresários, CEOs dessa nação. Que tipo de qualidade de formação você está dando para você realmente construir uma nação? Aí complica, né, pessoal? Complica. Então a gente tem que ver, e se passar a maioria do tempo na internet vendo besteira, porcaria, aí é quem bola Quem que mesmo. está vendo aqui o nosso podcast, É, é, para de pelo, ver porcaria e assista o Berg, pô. pelo menos aqui a gente discute assuntos, né, mais pertinentes com essa preocupação de melhorar alguma coisa, de procurar uma saída, uma outra opção de comportamento, né, das pessoas, de visão, para mudar um pouco a sociedade, mudar, começando dentro do seu próprio núcleo familiar e assim expandindo para os outros como exemplo. Eu acho que é por aí, não sei, né? Essa é a opinião minha. O que você acha? Bom, não, eu concordo com bastante coisa. É que você sabe que eu gosto de tecnologia, mas eu entendo, porque exatamente eu acho que
a palavra educação se tornou algo tão nebuloso, tão estendido, que às vezes a gente confunde a educação formal com a educação informal, sem nenhum demérito, cada um no seu lugar, né? A educação informal é essa que você está falando, dos valores da família, da comunidade, do núcleo, da cultura, que é resgatando a origem da palavra, com a qual eu uso estritamente, cultura, do latim para cultivo, entendeu? Uhum, Aquilo que você cultiva vem desde a semente até a planta, né? A cultura literária, aquilo que você cultiva na leitura, a cultura, né, dos valores, aquilo que você passa de geração em geração é o que pode se considerar cultura. Mas nem necessariamente o que se cultiva é bom, né? E a gente está vendo agora uma espécie do que a gente está cultivando é a erva daninha da natureza humana, né? A liberdade sem responsabilidade, você não tem consequência nas ações, né? A sociedade não pode funcionar com cada um fazendo o que quer o tempo todo, né? uhum, Aquela história, todo mundo tem liberdade, mas eu também tenho, né? exato. Eu não sou uma pessoa que eu concordo muito que a gente vê por aí, até respeitando todos os podcasters que a gente vê, que isso eu gosto muito, mas a gente tem uma tendência sempre ter essa ideia do eu respeito a sua opinião. Eu não respeito uma opinião se ela for uma opinião errada ou idiota. Eu respeito o direito da pessoa ter aquela opinião errada ou idiota. Eu, inclusive, nós também seguimos da possibilidade de ter uma opinião idiota, né? Mas eu não, eu acho que são duas coisas bem diferentes. A pessoa tem uma opinião racista, uma opinião errada sobre alguma coisa flagrantemente errada, eu não posso respeitar isso. Mas eu tenho que respeitar o direito dela de, né? Mas, em contrapartida, eu tenho o direito de ter uma opinião sobre a opinião dos outros, Claro, entende? com E é certeza. aí que a gente fecha o ciclo que autocontrola a liberdade de expressão. Não é necessário nenhuma regulação de STF, de nada, entendeu? As próprias pessoas, elas rejeitam a piada ruim. O próprio público fala, eu não quero mais assistir esse cara. Isso é decidido pela própria relação, porque, né, eu confio na minha consciência e, por extensão, na minha teoria da mente, confio nos outros seres humanos, na média, têm capacidade de decidir, tomar decisões nas suas vidas como adultos, pagantes de impostos, e que a gente faz muitas afirmações genéricas em relação às pessoas, com opiniões como, por exemplo, eu ouço frequentemente, né? Por exemplo, as pessoas hoje, atualmente estão desconectadas do mundo, só ficam no celular, no metrô e nas coisas. Mas eu sou de um tempo que não tinha celular e ninguém conversava no ônibus entre si, nem no metrô, cada um ficava na sua. Eu não posso compartilhar com opinião que não é baseada na experiência, que eu não sei o que cada pessoa está fazendo naquele momento. Tem pessoas que estão fechando o negócio, tem pessoas que estão falando com a mãe, elas estão se relacionando, Uhum. não fisicamente comigo ali, mas afetuosamente com alguém que está do outro lado do mundo, ou com o seu patrão, ou respondendo a um cliente. Mas, nesse sentido, há uma extensão muito mais complexa que o celular e o computador trazem para nossas vidas, que a gente ainda é capaz de ter opiniões, afirmar ostensivamente, né? Tudo que é negativo e positivo. Nós estamos tendo, agora estamos começando a ter uma noção das coisas realmente ruins, coisas realmente boas que você pode obter através da internet. Você pode entrar num site horrível ou pode entrar no site do MIT e aprender alguma coisa, Então, isso né? é o livre-arbítrio, essa é a verdadeira liberdade Ou é isso, que tem que se ou, ter. Então, não se controla a internet. A gente deixa a internet e os conteúdos à vontade e acessa quem quiser. É mais ou menos isso a isso. sua opinião? É, mas assim, por exemplo, porque a internet também revela as pessoas. Os criminosos são descobertos pela internet. Se o cara que emite uma opinião racista, hoje em dia a gente tem que entender, porque no Brasil, racismo é crime, que é uma coisa que aparece muito na internet, cancelamento. Racismo é crime, né? Então, quem tem que tomar cuidado em não cometer o crime, né, Uhum. é o racista, entendeu? Então, se ele usa a internet de maneira
estúpida, ele vai pagar o preço por isso, porque a sociedade vai reagir a isso. Mas você, Mas é Rogério, necessário, você não acha entende? que está havendo exageros nisso aí também? Você mencionou um caso aí de racismo, mas eu me lembro Uhum. que antigamente, na minha época, é, por exemplo, hoje você pode ser processado por fazer alguma conotação racista, mas aí, o que define que é racismo? Né? Quem Bom, define, quem é que diz que isso isso é racista ou não é racista? Antigamente, na minha época, todo mundo chamava na escola, ô gordinho, ô quatro olhos, vem cá, negão. E a gente falava essas eu não- coisas assim, o mínimo, e não tinha conotação racista. Hoje em dia se interpreta que sim. Você chama um amigo de negão, pode ser, aí que está a questão, porque, por é exemplo, aí nos complicado. Estados Unidos, eu não sei como é que é essa questão na legislação, a de expressão, eu sei que ninguém pode falar qualquer coisa. Mas aqui no Brasil nós temos a lei antirracismo, uma coisa específica que, então a gente vai falar o que a lei define como racismo, e tem uma execução penal, né, quer dizer, então ela é considerada, né, você pode até questionar a lei ou não, mas ela existe e ela é base para isso. E o abuso da lei, quando ela é desvirtuada. Aí que vem a questão do contexto, né? Então é a questão de qual foi o contexto, como aconteceu agora. É uma piada racista num stand-up comedy, dentro Aham, de um teatro com ingresso pago. aham, Eu acho que pode ser de mau gosto, caramba, mas ali é o lugar para aham. esse tipo de coisa. Agora, diretamente com uma pessoa que você não conhece, ou porque ficou irritado com alguém, isso caracteriza uma tentativa de diminuir a pessoa em termos sociais, né? E Uhum. geralmente isso acontece com alguém que tem por exemplo, classe média contra uma pessoa de classe econômica mais deficiente, né, classe C, pessoa pobre, e a gente vê a pessoa. Aí você tem uma simetria aí de poder, né? Então aí você pode caracterizar que a intenção daquela pessoa foi humilhar e Diminuir. diminuir aquela pessoa. Exatamente. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que avaliar, mas aí é como qualquer caso, caso a caso, cada caso é um caso. O que me preocupa são as definições genéricas que a execução não é pela lei, é pela internet, por pessoas que não são autoridade designadas para esse tipo de coisa. Uhum. Então, cancelamento, acuso, aí você vai descobrir depois que não era bem aquilo. E outros são flagrantemente racistas e, né, Aham. a coisa acaba sendo acomodada, como a menina lá de São Conrado que chicoteou um entregador de comida, né? Pegou a corrente do cachorro. Isso é absolutamente Aham. inaceitável, Uhum. entendeu? Porque remonta, né, a chibatada do senhor de engenho ao empregado. E ninguém tem que passar por isso. Agora eu posso chegar um E, amigo meu de infância, chegar, eu sempre chamei desde a escola de porque negão, vou aí parar de chamar ele de negão ele porque, teria que pô, denunciar, entendeu? Para ser caracterizado crime, seu amigo teria que chegar e dizer: você me ofende, entendeu? é, Aí sim. Mas uma coisa genérica, um outro ouviu vocês falando, falou, e ele te processar, isso aí é que é complicado, sabe? Porque isso aí é uma questão de contexto. Primeiro, contexto histórico complicado que o Brasil tem. Essa é a minha coisa que a gente não tem racismo. Não é verdade. Eu já testemunhei muito na minha vida. Pessoas que estão numa situação superior economicamente, mas não moralmente, necessariamente, né? Que é a diferença em que eu acho que a gente ainda não estabeleceu a civilização completa no Brasil é a falta de civilidade, que é essa educação que você estava falando, que tem que vir de casa, não é da escola, não é a educação cívica do professor. A escola é para ensinar a pessoa a viver fora do seu círculo familiar. Então, eu entendo quando você diz que a escola não é para educar, ela é para instruir. Eu acho que ficaria mais bem colocado. Eu exatamente. entendo a educação como algo que implica ela depende desses dois componentes para ser total. Depende da formação para a sociedade, que deve vir pela escola, de lidar com pessoas estranhas, que não são parte da sua família, que vêm de todos os tipos de orientação, de backgrounds, etc. E você tem a casa que tem que, né, estabelecer esses valores de respeito mútuo, de respeito também hierárquico, né? Você vai aprender a
ser desaforado em casa e vai ser desaforado com o seu patrão. Boa sorte. Pois é, né? Então, assim, eu acho que a complexidade está que nós perdemos, a própria família não sabe qual é a direção que eles querem que os filhos sigam, porque talvez a sociedade, estou falando do Brasil, tá? Não sei como é que está aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil eu tenho a impressão de que a gente vive a era da confusão. Uma era, uma confusão. A gente não sabe exatamente o que nós somos. É uma democracia, mas ao mesmo tempo é uma oligarquia de políticos que não largam o osso. É uma coisa que parece que eu não passo para frente, dá dois para trás. Essa é a impressão que eu sinto que a maior parte dos meus amigos, das pessoas que eu converso, sempre tem, de que é o país do quase, né? E é triste, não estou falando de uma questão de... Porque eu estou aqui, né? Eu estaria rindo se eu estivesse lá no Tahiti. Ou no... Não, acho que cada Aí eu também lugar, estaria... essa Mas, questão. assim, porque a gente tem que ainda definir o que a gente quer. E a gente coloca sempre o nosso destino, as decisões na mão dos outros, né? Eu acho, no geral. Mas acho que está mudando, até com a internet, o brasileiro está mais autoempreendedor, está querendo menos tutela do Estado, está ficando mais forte, assim, né? Mas é um processo cultural, né? Não se muda do dia para a noite, né? Mas acho que a internet pode ajudar a gente no sentido positivo. Como trazer essas discussões. Aqui, duas meras opiniões, né? Claro. Pessoas têm todo o direito de discordar. Elas estarão erradas, mas têm todo o direito de estar erradas, né? Ah, com certeza. Tô Sempre, brincando, tô brincando. sempre. Claro, ninguém é dono da verdade. Então, É para mim, claro que não, né? opiniões e discussões, né? A Claro que gente, não, exatamente. né? Segundo a Mas assim, nossa né? A formação. gente brinca, a gente brinca para não chorar, né? É, ué, fazer o quê, né? A gente ri para não chorar. Mas assim, né, meu querido, a gente sabe que a gente já tem. Uma outra coisa também que eu percebo muito depende da oportunidade, eu creio. As dificuldades que as gerações mais antigas têm de conversar, inclusive os pais têm de conversar com essa nova geração. E eu percebo através aqui do meu trabalho muito que a conexão tá, às vezes é muito mais simples do que parece. Os pais gerentes, por exemplo, dá um exemplo. Não são todos, mas é muito comum aparecer um jovem que tem aquele conflito. Meus pais não, né? Eu quero conversar sobre videogame, mas eles não têm jeito, isso que é besteira, etc. Eu já me abordo assim, eu quero entender como é que é o mundo deles. Então, eu realmente converso sobre o que é esse jogo, qual é, entendeu? Porque esse é como a mente deles funciona. A gente também tem que entrar no mundo deles. A gente não pode ficar achando que eles vão voltar a ver TV a válvula, porque nós temos saudades da válvula. Não é assim que funciona, né? Não, Então, acho que o nosso embate maior é tentar reaproximar, fazer que os pais entendam que eles também têm que... E talvez você consiga achar um equilíbrio aí, né? E fazer parte desse um pouco, fazer parte um pouco do mundo deles, né? é. Ah, e só vê anime o dia inteiro. Pô, o que tem de tão interessante? Será que as histórias podem dizer alguma coisa do mundo deles, do mundo que eles entendem, né? Dos valores que estão sendo passados, até para ver, né? O que eles estão pegando, como você falou, né? O que eles estão pegando dessas influências do que eles estão assistindo. É uma ideia, né? Eu acho que eu vejo aqui. Tem funcionado muito quando a gente consegue colocar os pais um pouco mais próximos de tentar entender e explicar por esse mundo que eles gostam muito, por exemplo, de literatura de fantasia, animes. Isso é geral em todas as classes, viu? É. Então, assim, é uma coisa que a gente também tem que perceber. Então, talvez nós tenhamos que fazer uma arqueologia. Nós temos que também que nos aproximar da maneira dos emojis, né? Assim, então, eu prefiro, como professor e investigador, não me comprometer com, como é que chama? Em inglês é bias, né? É. Tentar não chegar e julgar as coisas pela minha dificuldade de entender. Hum. Esses desenhos não querem dizer nada, mas para eles, eles conversam entre si nos sites, eles fazem parte de grupos. Alguns deles se fantasiam, tem cosplay, né? Então, isso para eles estão querendo dizer alguma coisa, né? Então.
Então, isso Então, acho que a aí. gente podia tentar entender um pouco mais. Eu Nos acho, aproximar mais também do mundo deles, né? eu acho que isso daí é uma dica, né? Tá dando o professor aqui pra gente, o Rogério Favila. E a gente É um sempre está palpite. aqui, né? Estamos aqui procurando, né, respostas para essas perguntas. Então, nosso podcast, nossa gravação está chegando aqui ao fim, né, para que esse vídeo não fique extremamente longo. E deixe aqui embaixo sua opinião, o que você acha, né, dessas sugestões. E se você também tem uma outra opinião, você também tem uma outra maneira de ver as coisas, deixe seu comentário aqui embaixo, dá um like no nosso canal, compartilha, para a gente poder ainda sempre estar com esse podcast ativo e sempre discutindo questões que interessam para a sociedade, né? Para nós, os pais agora, inclusive nesse momento que nós estamos passando. Então, gostaria aqui de agradecer ao nosso amigo, companheiro aí de longas datas, Rogério Um Favila, gastado. por mais um Espero que tenha domingo sido aqui de útil aí para bate-papo. vocês. Mano, adorei, adoro bater papo, sabe? Desde as longas. Né? Para quem não sabe, eu vou revelar aqui um segredo do. Oi, Ele é um oi, oi. grande jogador. Não, 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 não. Antes de você desligar, ele é um grande jogador de xadrez, gente. Entendeu? Não se engane com essa carinha, essa ideia, dele. Ponha um tabuleiro na frente desse homem, ele vai aniquilar você. E qual foi o recorde, hein? A última vez foi 19 do segundos para um checkmate. brincadeira, né? Assim, revelei ao mundo segredos. Ai, ai, fico lisonjeado, mas não é isso Já tudo não. aprendi muito, né? Apanhando. Então é isso, Então, meu querido. então Um tá, grande meu abraço aí querido. para você Boa e seu noite para vocês público e aí. espero ter colaborado aí com Boa alguma noite para coisa. todos. Entendeu? E até a próxima. Até a próxima, meu querido. Deixa eu ver aqui o teceu aqui. E aí? Um momentinho aqui.